Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui retornando de novo. Estávamos com problemas técnicos aqui. Vou esperar o pessoal entrar ao vivo, juntamente comigo. Nós já estamos ao vivo, era para nós ter iniciado aí 9 horas. E pela questão do problema, nós estamos atrasados aqui. 25 minutos, né, que nós estamos atrasados. O pessoal que for entrando aí, vai me dando um ok, dizendo que você está conseguindo me ouvir, tá bom? Nós estávamos com um problema técnico, aí minha esposa apareceu aqui e nos orientou. Vou esperar o pessoal entrar para a gente hoje abordar um tema. Nós estaremos discursando sobre a história da igreja cristã. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? É a nossa primeira live que nós estamos fazendo no Face. Eu quero que todos tenham paciência comigo, tá bom? É aquele velho ditado, né? Aquele ditado proverbial. Ninguém nasce sabendo, né? A gente está aprendendo, tá bom? Vai tendo paciência comigo aí, daqui a pouco nós estaremos falando sobre a história da igreja. Vocês vão gostar. Tenho certeza que muitos amigos vão pedir para a gente estar falando de Jesus em outras ocasiões, tá bom? Tá tudo ok, pessoal? Dá o seu parecer aí que está tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir. Minha maior preocupação aqui agora é com o áudio da live. O áudio da live aqui, viu? Vai entrando, pessoal. Nós temos 2 pessoas, tá bom? Vou esperar aqui alguns minutinhos. Daqui a pouco nós começaremos. Nós temos muita coisa para falar, coisas boas, pode ter certeza, né? Nós iremos abordar aqui campos ideológicos com sabedoria baseada na Bíblia, viu? Nós iremos usar a Bíblia, tá bom? A Bíblia será a nossa fonte de prática e regra aqui hoje. Pessoal, vai entrando aí, tá bom? Vou aguardar aqui mais alguns minutinhos. E aí nós vamos iniciar. Depois o vídeo vai ficar também gravado no Facebook, vocês vão ter a oportunidade de estar assistindo a gravação, tá bom? 9h30, nós estamos com meia hora atrasados. Eu peço perdão a todos vocês que estão me assistindo aí ao vivo, tá? Vai perdoando aqui o pastor Marco de Souza pela questão do problema técnico. Acontece, pessoal, né? Tudo na vida tem hora que não dá certo, alguma coisinha, né? Na nossa trajetória aí. E aí a gente vai organizando, né? Os problemas, eles aparecem para a gente solucionar, não é verdade?
Pessoal, vamos iniciar. São 9h30 já. Eu quero aqui começar o vídeo agradecendo meus amigos que estão ao vivo comigo. Existem muitos amigos do pastor Marcos de Souza, de outras instituições religiosas. Eu quero aqui agradecer meus amigos da instituição Igreja Apostólica Católica Romana. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu parecer aqui na minha live, tá? No Face, viu? Eu tenho muito parentes, primos, amigos católicos. Eu amo muito o pessoal da Igreja Católica, tá bom? Tenho alguns amigos que são padres. Aprendi muito com alguns padres que são informados, teólogos, né, renomados. Então, estou aqui para falar para vocês que eu tenho uma admiração muito grande pela Igreja Apostólica Católica Romana, tá bom? A Igreja Católica, ela tem uma história bonita. Ninguém pode apagar a história da Igreja Católica. Isso, já ouviu falar daquele expressão proverbial que se diz assim, contra fato não há argumento, né? E é verdade. Eu não vou aqui abordar hoje um tema que muitos estavam esperando. Tinha pessoas que estavam esperando que eu viesse confrontar as duas maiores instituições cristãs do mundo, que é a Igreja Apostólica Católica Romana e a protestante, né? Da linhagem de Martinho Lutero, que a protestante ela surgiu em 1517 com Martinho Lutero, que foi um monge, inclusive foi um padre, tá bom? E aí ele teve uma história diferente com Deus a respeito da Igreja Católica, né? Mas tudo que ele adquiriu, os conhecimentos que o Martinho Lutero tem, é da Igreja Católica, tá bom? Depois ele fundou o protestantismo, que hoje são os evangélicos. Então, já aproveitando o ensejo que eu estou aqui ao vivo, quero também agradecer aos pastores que são amigos, né? Pastores aí que me convidam para estar na sua igreja pregando, falando de Jesus. Muito obrigado. Vocês moram aí no coração do pastor Marcos de Souza, da minha esposa também, Zuleide Matos, que é cantora, tá bom? Tinha algumas pessoas que eu orava e Deus falava para o meu coração que elas achavam que eu ia fazer desse tema, a história da igreja, um ringue, né? Aquele tipo daquele ringue lá, octógono, né? Que o pessoal fica lá se degradando, se matando, dando porrada um no outro. Ou seja, em outras palavras, né? No nosso ditado popular bem claro, talvez acharia que eu estaria aqui afrontando, né? Alguma instituição. Óbvio, como eu estou falando da história da igreja cristã, as duas maiores, a católica e a evangélica. Não estou aqui para isso. Quero dizer para vocês que eu estou aqui para falar da igreja, né? Essa igreja, nós vamos começar aqui, daqui a pouco eu estou aqui dando uma introdução, esperando o pessoal entrar aí, tá bom? Para a gente começar aqui, é pautado, pessoal, tudo esquematizado, eu tenho aqui um esboço, eu que fiz, orientação de Jesus, tá bom? Porque, assim, eu não tenho uma mente tão fértil, e a gente, né, precisa, né, de uma orientação, um esboço, um script, um esqueleto para ajudar a gente, tá bom? Vai entrando aí, por gentileza. Pessoal, quando a gente fala da história da igreja, eu quero começar aqui falando sobre religião. Religião, né? Primeiro nós vamos para o termo científico do nome, religião. Aquela explicação que a gente explica politicamente correta, né? O que é uma religião? Nós temos várias religiões no mundo, são mais de 30 mil religiões, muitas. Entre elas, as 3 maiores, ela vem baseada de Abraão como pai da fé. Entre elas está uma cristã, né? A cristã, melhor dizendo. Entre essas religiões, 3 delas se destacam: islamismo, judaísmo e cristianismo. Essas 3, baseada em Abraão. Eles têm Abraão como pai da fé, tá bom? Nós, digando eu aqui que sou da igreja evangélica, tá bom? Quero dizer para vocês que a igreja evangélica também está inserida no contexto da história, né? Da religião, como a igreja cristã.
também baseada em Abraão, né, como pai da fé. Nós temos Abraão como pai da fé, tá bom? Até o apóstolo Paulo, ele nos ressalta isso lá no livro de Gálatas, né, no capítulo 3, ele vai falar assim que o coração agora dos convertidos em Cristo Jesus, porque a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aos judaizantes, né, porque havia uma briga lá na Galáxia, a respeito dos judeus e os novos convertidos, através da circuncisão, tá? Porque os judeus, quando convertidos, tinham que circuncidar. E aí o apóstolo Paulo, que é o autor dessa epístola, quando ele entrega essa epístola a Gálatas, né, ele está dizendo para eles assim, que a circuncisão agora está no coração, tá bom? A Gálatas, né, está no coração. Não é aquela circuncisão, um rito que era usado na segunda tradição judaica. Agora é aqui, ó, no coração, tá bom? Religião, o termo, né? Religião, o que é uma religião? Religião é uma crença, né, na existência de um poder superior, sobrenatural e que deve ser respeitado e obedecido. A religião, na realidade, deixa eu dizer um negócio para vocês, ela é uma instituição humana. A religião foi criada pelos homens, tá certo? Quando a gente olha a respeito da religião, a gente pode, assim, deferir as religiões, destacar da seguinte maneira. Pois bem, quando a gente fala de instituição, seja ela qualquer instituição, eu vou citar as duas que são as maiores do mundo, a católica apostólica romana, né, que eu tenho admiração, e a evangélica, a qual eu pertenço. Eu quero dizer para vocês que é uma religião, óbvio, né? Eu não posso fugir desse contexto de que é uma religião. Mas, pois bem, se eu e você, vamos raciocinar, se eu e você, e como muitos por aí, começam a degradar uma contra a outra, certo? Que é errado, isso não é correto, é errado. Jesus nos ensinou, tá? Mostra para vocês a Bíblia, tá bom? A Bíblia Sagrada, ela gastou 1.500 a 1.600 anos para ser toda composta, tá? O seu cânon sagrado. A evangélica tem 66 livros e a católica tem 73, tá bom? Falando sobre a Igreja Católica, eu quero ressaltar aqui o filósofo, o doutor, né, o historiador, São Jerônimo. Já ouviu falar do São Jerônimo? Tenho uma admiração muito grande por ele. Foi ele que traduziu a Vulgata Latina, tá bom? Do hebraico para o latim. Isso é maravilhoso, tá bom? E a igreja evangélica também tem um aprecio pela igreja evangélica, porque a igreja evangélica, apesar de estar nela, eu prego a palavra, falo de Deus para muitas pessoas e a gente sempre leva o amor na frente. Não tem como você pregar o evangelho sem você não levar Jesus. Ele é o centro, ele é o alvo. Voltando ao ponto sobre a religião, eu separei aqui para vocês uma passagem bíblica, né, para falar de religião. Ela é bíblica, a religião. E Jesus nos ensina como manifestar a verdadeira religião. Veja bem, Tiago, capítulo número 1, verso 27. A religião, a verdadeira religião, olha o que é Deus. Entendemos que ela é inspirada, né, pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia é Deus. O Espírito Santo inspirou 40 homens no decorrer de 1.500 a 1.600 homens para escrever a Bíblia Sagrada. Tá? O autor da Bíblia é Deus. Então não existe erro de inspiração na Bíblia. O autor dela é o Todo-Poderoso. Veja bem. Olha o que Jesus, Deus, o Espírito Santo, fala sobre religião. Não é instituição, é religião. Que é óbvio que não tem como se separar uma da outra, assim, nos pontos cruciais, porque tem um aprofundamento a mais. Mas isso aqui não vem a caso. Vamos falar sobre a religião verdadeira. A religião verdadeira, ela é, primeiro, pura. Segundo, imaculada para com Deus. Olha só, para com Deus.
E a base dessa religião verdadeira para com Deus olha isso aqui, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas aflições. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. Certo? Visitar os órfãos, sem pai, sem mãe, passando necessidade, desamparado. Essa é a verdadeira religião. Olhar para eles com olhar de cremência, com olhar de amor. E depois as viúvas que perderam seus esposos, que era o provedor, o protetor da casa. Deus olha do céu para a terra e ele deixa escrita essa passagem bíblica para a gente atentarmos para ela. Eu e você que pertencemos a uma instituição, independentemente da católica, da evangélica, da espírita, né, fulano, ciclana, A, B, X, Y, temos que cumprir isso aqui, ó, na íntegra. Não tem como. Senão nós não estamos vivendo uma verdadeira religião. É em vão. Se não olharmos com os olhos de amor, como Jesus olha, porque Jesus, ele é o mestre, o rabi, o rabone, aquele que ensina os seus discípulos. O discípulo é aprendiz de Jesus. Se a gente quer seguir Jesus, nós temos que aprender com ele. Jesus deixa bem claro aqui que religião é totalmente diferente de certas mentalidades, certos campos ideológicos, de certas linhas de pensamentos. Então Deus deixou na Bíblia a verdadeira religião. Eu quero aqui te mostrar 4 pilares da verdadeira religião. O primeiro pilar da verdadeira religião: amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro pilar. Uma pessoa que se diz religiosa, né, ele tem que ter Deus como centro. Em segundo lugar, o segundo pilar: amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro pilar é o grande mandamento de Deus. É um mandamento. É para ser obedecido. É um mandamento de Deus. Mandamento é para ser obedecido. É igual o Código de Leis Penais. Vou te dar um exemplo. Você está aí, né, andando com a sua moto, com o seu carro, e está lá uma placa lá de 40 km por hora, né? Código Penal aí do Detran. E você passa lá 50, 60, 100. Você está desobedecendo. Não está? A instituição humana. Imagina a de Deus. Você já imaginou na profundidade? Segundo grande mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Veja isso aqui. Isso aqui é um mistério de Deus. Terceiro lugar, é aquilo que eu estava dizendo para vocês: manifestar a verdadeira religião. Socorrer os órfãos e as viúvas. Quarto lugar, se tornar santo. O que é se tornar santo? É separar das coisas que vai, melhor dizendo, tornar santo é você afastar da corrupção humana. É você não participar, né? Não ser complacente com o pecado. É assim, segundo a linha filosófica de Jesus Cristo. O terceiro pilar, socorrer os órfãos e as viúvas, ele está faz um paralelo com o primeiro grande mandamento e o segundo. Quer ver só? Para você socorrer um órfão e uma viúva, você precisa primeiro amar a Deus e amar o próximo. Se você não amar a Deus, você não consegue socorrer o próximo. A palavra certa aqui, eu tenho dificuldade de citar a palavra, elas andam junto, né? Entrelaçada, saiba que é a palavra. Porque se você diz que, nem como João nos ensinou, que diz que ama o teu próximo e jamais viu Deus, irmão, e você não manifesta a verdadeira religião, aí, meu amigo, nós estamos longe, né, da verdade, certo? Quando nós falamos a respeito da religião, eu quero agora te falar sobre a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque quando a gente fala da religião, vem em segundo lugar a igreja. E o que é igreja? O nosso pensamento de igreja são templos construídos pela mão dos homens. É importante? Claro.
Paulo, o apóstolo São Paulo, o bandeirante da fé, o desbravador da fé, que desvinculou o cristianismo do judaísmo ortodoxo, ele foi o maior fundador de igreja, de templos. Dá uma analisada na história, no contexto. Daqui a pouco eu vou dar uma pincelada. Quando você analisa o apóstolo Paulo, ele vai escrever uma epístola, né, aos Coríntios, em Corinto, né, aos Coríntios em Corinto. Corinto era uma cidade marítima, né, portuária, tinha 600 mil habitantes. E essa cidade, ela conhecia a religião greca-romana, os deuses, né, do panteão. Né? Vou citar aqui Zeus, Hera, Hades, que era o deus do inferno, Poseidon, deus do mar, Hércules, Atenas, deus da guerra, Afrodite, deus da beleza. Era a religião, né, a cultura herdada, né, que tem a sua história, que tem a sua beleza dentro da história, né? Heródoto fala sobre isso é maravilhoso, né? Veja bem, quando a gente fala a respeito da questão da igreja, o apóstolo Paulo, como ele é o maior fundador de igreja, então ele vai nos ensinar sobre igreja. Então, diferenciar templo é uma construção importante que Deus permitiu ao apóstolo Paulo construir no decorrer da sua história para que a igreja frequentasse os templos. Agora que está o segredo. Quem é a igreja? A primeira pergunta. Quem são a igreja? Quem é a igreja? Quem são os componentes da igreja? Igreja é eu, é você. Igreja somos nós. Nós somos a igreja. Quer ver só? Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 19. Não sabei que o vosso templo, corpo, casa, é a morada do Deus Altíssimo? Então, a Deus habita onde? Na igreja, aqui, ó. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, 1 Epístola aos Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo, porque a igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo, ela não é de ordem humana, tá? Como as instituições criadas no decorrer da história, que são muitas religiões. A igreja não, a igreja ela é uma instituição divina. Quem implantou a igreja aqui na Terra foi Jesus Cristo. E daqui a pouco, né, no decorrer do contexto, vou te mostrar isso. Porque assim como o corpo é um, você só tem um corpo, não existe dois corpos. Se tiver uma insuficiência crônica ou biológica, né, um problema biológico, um corpo. E esse corpo tem muitos membros. Verdade, tem olhos, tem boca, tem dedo, né? Polegar direito, esquerdo, né? Perna, braço, anteperna, antebraço, antemão. Tem vários membros. Vários membros. E todos os membros do corpo, né, faz parte do corpo. Olha só. São um corpo, óbvio. Assim é Cristo também. Veja bem esse segredo lindo de igreja. Nós somos membros um do outro. Eu me torno membro de você, você torna membro do ciclano, ciclano do Bertano. Vou te dar um parecer aqui para você. A igreja evangélica torna membro, né? Eu estou dizendo aqui de pessoas que frequentam. Eu torno membro de uma pessoa da igreja católica, eu torno membro do outro fulano, ciclano. Por quê? Porque existe remanescente. Contra fato não há argumento, meu amigo. Existe os remanescentes. Né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre dogmas cristãos da igreja evangélica, da igreja católica. Existe, né, problema na igreja evangélica, na igreja católica, nós sabemos que existe, mas nós estamos aqui para falar de uma igreja diferente, uma igreja que são remanescentes. O que é remanescente? São aquelas pessoas que estão conservando ainda os mandamentos, conservando ainda o amor puro, a religião pura, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus, né, pelo seu amor, nos entregou, que o mandamento de amar o próximo, de ajudar o próximo, socorrer o próximo, olhar com os olhos da misericórdia, não só para as viúvas, os órfãos, mas olhar para as prostitutas, olhar para aqueles que estão lá no chão, aqueles que estão dependendo, olhar para aqueles que estão no cárcere, porque eles também são almas. Jesus ama eles. Assim como Jesus me ama, ele ama também todos. Jesus não faz acepção de pessoas.
Jesus não faz acepção de nível de graduação social, ele não faz isso. Os olhos de Jesus para a raça humana é de misericórdia. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, que não se perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Deus dizimou Jesus para vir aqui, sofrer, padecer, colocar uma coroa de espinho, né? Segundo aí alguns estudiosos, como Flávio José, que é um historiador judeu, aqueles espinhos que estavam cravados sobre a testa de Jesus era 10 centímetros, meu irmão, vinha da Palestina. Você imagina quanto Jesus sofreu, foi chicoteado, tomou chibatada, né? Segundo a lei judaica, com a Zorrá. A Zorrá era um chicote de 12 tranças, meu amigo, que ela tinha muitas das vezes chumbo, dente de leões, e aonde aquilo batia, meu amigo, saía arrancando carne misturado com órgãos e tudo. A dor foi grande. Então Jesus, ele olha para todos. Para todos. Tá entendendo? É assim, não há acepção do A, do B, do X, do Y. Isso aqui é entre nós aqui na terra. Lá no céu não tem isso. Lá no céu nós seremos só tudo igual. Tá entendendo? Por isso que existe a palavra para quê? Para a palavra colocar nós num consentimento que nós precisamos mudar. Eu, você, nós precisamos a cada dia aprimorar para a gente ir morar lá com ele. Porque Carta aos Hebreus diz que nós somos peregrino e forasteiro. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui cumprindo a missão. O meu lugar, o seu lugar lá no céu com Jesus. Porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Tá bom? A verdadeira igreja é constituída de membros. Aquilo que eu estava citando a vocês. Quem foram os primeiros membros da igreja? Vou citar a vocês os primeiros membros. Aonde está escrito, pastor Marco de Souza, que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, que é uma instituição divina, que Jesus desceu do céu para vir aqui fundar uma igreja, que é um aglomerado de pessoas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus 16, 17. Né? E Jesus respondendo disse, bem-aventurado, feliz é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Também digo que tu és Pedro. Pedro no grego é Petra. E Petra é pedra pequena. Pedro seria uma pedra, uma igreja que estaria, né, fazendo parte do ministério apostólico para o surgimento, né, do crescimento da igreja. Ele era uma das pedras, né, do fundamento da igreja. Essa igreja que eu estou dizendo aqui é pessoas, tá? Pessoas, não é templo, fundado pela mão do homem, que é muito importante. Eu vou no meu templo, né, você vai no seu templo, né, baseado dentro da escritura, o que ela nos ensina, e nós adoramos a Deus lá. Aqui está a base da formação da igreja. A história da igreja cristã, a base. São 12, certo? Simão, Pedro, Tiago, João, os 3 melhores amigos de Jesus, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas ou Iscariotes. Pois bem, Judas Iscariotes, nós sabemos que Jesus não chamou ele, né, para se perder e para se vender. Jesus chamou ele para ser um discípulo normal. Mas cada um de nós temos o poder da decisão. Essa é a verdade, o livre-arbítrio de decidir. E ele decidiu ir por um caminho sem volta. Inclusive, né, vendendo o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de pratas, né? Ele não quis se arrepender. Foi tarde, se suicidou. E Jesus escolheu 12. E para que ele viesse completar a ausência de um que suicidou, que foi Judas Iscariotes, Jesus escolheu um lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Dr. Lucas, que é um médico, um teólogo, um médico, um teólogo, um historiador, residia em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria tinha 120 mil habitantes e Dr. Lucas era o médico mais importante da Antioquia da Síria, respeitado. A história vai dizer que todos que tinham problemas procuravam o Dr. Lucas, porque ele era um médico amado. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo nas cartas aos Colossenses, capítulo 4, verso 16, ele vai dizer assim que
Lucas é um médico muito amado, respeitado lá onde ele residia. Segundo, Lucas era um fiel cooperador. Terceiro, Lucas escreveu o Evangelho de Jesus segundo a sua própria autoria, Lucas, e escreveu outro livro, Atos dos Apóstolos, Atos, feitos, os milagres, Atos dos Apóstolos. Segundo tratado, direcionado a um certo, né? Aí nós precisamos aprofundar isso, uma certa pessoa, eu acredito que uma pessoa chamada Teófilo, uma pessoa, um excelentíssimo, uma pessoa de uma alta patente na sociedade, e conta toda a história da igreja, os seus 30 primeiros anos. Você quer estudar sobre a igreja primitiva? Estuda Atos dos Apóstolos. Pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, começa a estudar. Se você orar a Deus, eu duvido você estudar os 28 capítulos, porque eu acho que é um dos livros que eu mais estudei, você não chorar e não se emocionar, o quanto o povo sofreu e pagou, né, por amor a Jesus. Então, para suprir a ausência de Judas Iscariotes, Jesus escolheu Matias, né? E aí Deus deu procedimento à igreja. Só que a igreja, para realizar a igreja, na história da igreja cristã, para realizar a obra missionária, Jesus disse que eles tinham que ser capacitados. O que é ser capacitado? Receber o quê? Dons de Deus para realizar a obra de Deus. Porque seria uma luta poderosa contra as forças das trevas. E a resistência seria muito grande, né? Porque nós sabíamos que nessa época havia muitos filósofos, né, como Sócrates, Platão e vários outros, né, renomados, que estudava aí a história, bem antes, né, isso, a história, né, Heródoto, pai da história, Sóstenes, pai da matemática, toda essa ramificação, né, de cada área, e que deixou aí também outras, né, pessoas, discípulos, aprendizes, né, para continuar aí. Tem até a escola aí de Sóstenes, né, a Platona, tem vários aí outros, né, filosófica, né. Veja bem, voltando aqui na parte sobre a história da igreja, falando sobre a história da igreja, Atos Apóstolos, ela vai cumprir o dia do Pentecoste. O que é o Pentecoste? Pentecoste é uma festa, segundo a tradição judaica, que era celebrada depois da colheita, né? A festa das colheitas. Então era Pentecoste. Então plantava-se, quando ia ceifar o que plantou, dava-se uma festa para comemorar, né, a grandeza de Deus, as bênçãos de Deus, né? E Pentecoste, o nome científico de Pentecoste se originou, né, da seguinte maneira. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, a terceira trindade, porque existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Para a terceira trindade, que é o Espírito Santo vir do céu para a terra, Jesus tinha que ascender, subir aos céus, né? Para cumprir aquela obra dele aqui, 3 anos, né, e meio, 30 anos ele viveu uma vida normal, como eu, como você, muitos cidadãos, né? Estudou, né? Cumpriu aí como um cidadão normal na sociedade, mas depois dos 30 anos o Espírito Santo pousou sobre ele, foi batizado por João Batista, está em Mateus 3, fala sobre isso, né? E aí começou a obra de Cristo, 3 anos e meio, Jesus, né, realizando a obra de Deus. Ele falou para os seus discípulos, ele escolheu os seus 12, que eu citei aos senhores aqui, os 12, né? O que me chama a atenção é que em Atos dos Apóstolos, quando Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo desce para capacitar os seus discípulos e os demais que irão converter o Evangelho de Jesus. O Evangelho é de Jesus. O Evangelho, a palavra Evangelho é boas novas, tá? Quando a gente analisa, a gente vai entender que o Espírito Santo desce de forma, né, uma manifestação, né, simbólica, mas porém real, né, de um vento veemente, impetuoso. Lá havia 120, né, discípulos no cenáculo de Jerusalém, esperando cumprir a profecia, porque houve um intervalo. Jesus morre. Quando Jesus morre, terceiro dia, ressuscita. Quando Jesus ressuscita, nesse terceiro dia, ele não foi para o céu, ele ficou 40 dias aqui ainda na terra, cumprindo alguns requisitos.
Depois dos 40 dias, depois da ressurreição, ele torna para o céu. Óbvio que existem discussões teológicas, já não estou aqui dentro de um debate, não. Isso é tese teológica, né? De pessoas que conjecturam. Uns dizem que Jesus morreu, foi para o céu, foi glorificado, desceu de novo, cumpriu os 40 dias aqui na terra, depois voltou de novo, óbvio que ele voltou, né? Tudo bem, respeito. Eu respeito a linha filosófica de cada um. Eu tenho que aprender a respeitar, eu respeito, tá bom? Só que respeitar, em outras palavras, não quer dizer que eu sou obrigado a concordar. Eu posso respeitar e não concordar. Uma mãe, ela respeita a decisão do filho, mas ela não concorda com a sua atitude. Você já viu? Uma mãe, ela ama o filho. Ela respeita que ele decidiu uma certa coisa que ela não queria, que viu que seria horrível para a vida dele. Ela respeitou, mas não concordou. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. Tá bom? Mas tudo certinho, estudado, com muita paciência, com muito amor. Tem que pôr o amor no meio, porque se não colocar o amor no meio, não funciona, não dá certo. Evangelho tem que ser pregado com amor. Evangelho tem que ser pregado com oração. Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado em lágrimas. O Evangelho de Jesus Cristo, você tem que amar aquelas pessoas que ninguém ama. Isso é Evangelho. Isso é fazer missão para Deus. É você entrar onde ninguém entra, amar aqueles que estão lá no fundo do poço, que ninguém dá nada, rejeitado. Aí o Evangelho de Jesus Cristo está aqui na terra para isso, para olhar para elas, né? Para dizer para elas que tem alguém importante que ama elas, que está lá no céu. A história da igreja é linda. Então citei para vocês o que é religião, né? Pautei aqui, sem entrar em confronto de instituição. Expliquei para você o que é igreja, que é membro um do outro. Expliquei para vocês aqui os 12 discípulos que fizeram parte da igreja. Agora eu vou começar a aprofundar ainda mais. Eu quero que você prepare aí, que a gente só está, né, aqui, tipo numa introdução por causa do atraso, mas segura aí que tem coisa forte, tem coisa linda. Se você tá com seu lenço aí, pode chorar, não é vergonha de chorar não, eu choro, eu não tenho vergonha de chorar na presença de Deus não. Eu tô chorando para Deus, né? Eu choro, para Jesus eu choro porque Ele é tudo. Jesus me tirou, irmão, se você soubesse de onde que Jesus me tirou, óbvio que eu não vivia em certos tipos de linha de pensamento que alguns pensam, não, eu bebia, eu festava, eu não tenho nada contra isso, eu respeito, né? Mas eu estava acabando, era comigo. Eu não sou nada contra quem bebe, quem fuma, eu não sou contra. Minha mãe fuma, minha mãe bebe, né? Eu beijo ela, abraço ela, meus irmãos amo demais, né? Eu não tenho nada contra, mas aquilo que estava fazendo mal para mim, aí eu fui, falei com Deus, falei, Jesus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Ele me deu uma indicação, tá entendendo? E hoje eu estou aqui como testemunha que Jesus muda a vida, que Ele faz isso. Vamos lá. Jesus desce do céu, melhor dizendo, o Espírito Santo, ele ali pousa sobre os 120 discípulos. Quando ele pousa ali, eles começam a falar línguas estranhas, interpretação ali, houve uma maravilha de Deus, um fenômeno acontecido na face da Terra que nunca houve. Deus da antropologia humana. O que é antropologia humana? A história do ser humano na Terra. Se você pegar a linhagem de Adão e puxar até o dia de Pentecoste, os dias ali dos discípulos, 120 do cenáculo, ninguém nunca falou línguas estranhas. O que é falar línguas estranhas? Falar línguas estranhas é uma inspiração do Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo, você é batizado numa língua que Jesus vai te dar. E quando você está sentindo a presença de Deus, você começa a falar aquela língua. A língua, ela tem que ter uma modalidade, uma ordem de essência, né? Segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina, quem fala em línguas estranhas tem que ter o intérprete. E se alguém quer falar línguas, fala entre ele e Deus. Quem fala em língua, fala entre ele e Deus. Se não tiver intérprete. Mas se tiver intérprete, aí há uma interpretação, porque é uma revelação de Deus. Pode ser individual, pode ser coletiva, né? Deus é misterioso. Tem um ser que é misterioso, chama Deus. Acima dessas nuvens aí, existe alguém misterioso. Que eu estou, né, óbvio, conhecendo, então a gente leva um certo tempo para conhecer ele, porque ele vai revelando as coisas com o passar do tempo, ele é longânimo. Quando a gente fala da história da igreja, não tem como eu não falar do apóstolo Paulo. Apóstolo São Paulo, quem foi ele? Citando aqui de novo, bandeirante da fé, um judeu ortodoxo, fiel à sua religião.
né, que era ali o judaísmo. Paulo tinha mais ou menos 8 anos de idade, ele residia numa cidade greca-romana chamada Cilícia de Tarso. E diz a história, a Bíblia não conta isso, é uma história, né, de historiadores que a gente pega aí, que estuda mais profundo, para a gente ter uma base no ponto obscuro de certas coisas, que Paulo tinha uma capacidade de pensar, de falar, de decidir as coisas muito grande, como era pequeno, dotada, né, de uma sabedoria, uma inteligência fora do comum. Seus pais viram isso nele, né? Isso é uma história paralela, tá bom? E aí o que acontece? Vai dizer que então os seus pais acharam por bem mandar ele para Jerusalém para estudar aos pés de um certo rabino, um doutor da lei chamado Gamaliel. E ele ficou 18 anos estudando aos pés de Gamaliel, estudando com Gamaliel, doutor, respeitado. Né? Dessa época havia alguns rabinos, né, sacerdotes, né, respeitados, Anás, Caifás, né, Gamaliel, Eliel, muitos homens aí respeitados segundo a tradição judaica. E olhando para o apóstolo Paulo, novo, ele aprendeu, né, o decálogo, os 10 mandamentos, aprendeu também a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O apóstolo Paulo aprendeu de cor salteado 613 preceitos da lei. Paulo era poliglota. Paulo, lá em Cilícia de Tarso, vai dizer a história que o seu avô, ele comprou, como era judeu, Paulo era um judeu, como seu avô comprou o título de cidadão romano, porque ele morava em Cilícia de Tarso, né? E ele era construtor de tenda, e por ele comprar o título de cidadão romano, ele tinha uma dupla cidadania. O seu avô, depois o apóstolo São Paulo, ele tinha essa dupla cidadania. Ele era judeu nato, mas também tinha, né, comprado o título de cidadão romano. Paulo era um homem inteligentíssimo, fora do comum. Só que Paulo não conhecia o Evangelho de Cristo, não conhecia Jesus. Atos dos Apóstolos 8, consciente na morte de Estevão, né? O diácono que foi escolhido no Concílio de Jerusalém, um dos 7 diáconos, né? E a história vai dizer que, então, no capítulo de número 9, ele tinha tanta influência no Sinédrio, né? A cúpula, onde tomava decisão, era composto por fariseu e saduceu. Ele toma concílio e ele tem uma carta, uma ordem, de ir atrás desse pessoal que segue a Jesus, né? A igreja, tá? A igreja, prender e até chicotear, bater, matar. E a história vai dizer que nessa época o evangelho ainda não chega até ele. Mas quando ele sai de Jerusalém, que ele toma a carta do Sinédrio, né? O Tribunal Supremo dos Fariseus, e vai até Damasco, aí mais ou menos 240 quilômetros atrás desse pessoal, Jesus, no meio do caminho, cerca ele na estrada. E Jesus brada do céu, Jesus desce do céu em forma de uma luz, né? E fala com ele, Saulo, Saulo, ainda o seu nome é Saulo, né? Que é Saul, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu esqueci de falar algo lá atrás, eu peço perdão aqui vocês, né? Que os membros formam o corpo, mas o corpo tem uma cabeça, e a cabeça do corpo é Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Peço perdão a você aqui, de citar já quase aqui no meio, tá bom? Né? É muita coisa para a gente falar, detalhar, mas o Espírito Santo vai lembrando a gente vai consertando algumas coisas que a gente precisa falar com coerência, veemência e com verdade, tá? E amor. O amor não pode faltar, porque o amor, Jesus é amor, é mandamento, né? Não tem como, é amor. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de alguém amoroso, que morreu por mim e por você. Jesus morreu por amor. Ninguém entregou a vida para uma nação de forma cruel e bárbara como Jesus entregou. Ninguém. A morte de Jesus foi mais profunda, mais cruel. Mas Jesus, quer dizer para vocês, ressuscitou, morreu na sexta-feira, né? A paixão que nós temos aí, tá bom? Segundo a tradição católica apostólica romana. E no domingo de manhã ele ressuscitou. Ele não está lá mais no túmulo. Jesus está lá na destra de Deus, tá bom? Veja bem, se
citando algumas colocações aqui erradas, tá bom? Peço perdão, talvez pode ter uma pesquisa, alguma coisa, a gente erra, todo mundo erra, é ser humano, mas pode ter certeza que há uma probabilidade de mais ou menos de 85% de que é de verdade no que eu estou aqui te dizendo nessa live, né? Falando do apóstolo Paulo, Jesus então fala com ele, para provar que ele não conhecia Jesus, ele diz, quem és tu, Senhor? Ele não conhecia ele. Aí Jesus se revelou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quem persegue os membros da igreja, persegue a cabeça. Porque a cabeça é Jesus. Quem te persegue, está perseguindo Jesus. Por quê? Porque se você é membro do corpo, que é um organismo vivo de Jesus, você está perseguindo o próprio Jesus. Jesus ensinou isso para Paulo. Paulo, você está perseguindo o meu povo, eles são membro da minha igreja, faz parte do meu corpo, né? Membro do corpo do meu corpo, que é o organismo vivo, eu sou a cabeça do corpo, então você está perseguindo tudo. Veja bem, o apóstolo Paulo, então, Jesus fala para ele algo que vai marcar a história dele. E ele vai se tornar um desbravador da fé. Ele vai se tornar um homem que tem um amor incalculável. Ele vai ter o coração regenerado segundo um coração espiritual, porque ele agora vai ser ganhador de alma. E para ser ganhador de alma tem que amar. Tem que ter um amor profundo, um amor diferente, um coração diferente, preparado por Deus, porque para você pregar para uma pessoa que está lá no fundo, meu amigo, você tem que sentir e viver o que ela vive. E só o amor que te mostra isso. O amor ele vai lá na profundeza da alma. Lá na profundeza da alma, quando você está vendo uma pessoa lá no pó, aí o amor manifesta. E quando o amor manifesta, você sente aquela crença. Você sente aquilo lá do fundo, Jesus manifestando em você amor por aquela pessoa. Aí você vai até ela, né? Óbvio que ela precisa também estender a mão para ser ajudada, tá bom? Poder de decisão, é assim que funciona a vida humana. E o apóstolo Paulo, então, aqui, Jesus fala para ele assim, duro será para te recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Porque assim como você perseguiu a minha igreja, por amor a mim, me conhecer agora, você vai pregar o meu evangelho, você vai ser perseguido por judeus, pelos gentios, né? E aí, meu amigo, e assim aconteceu, houve a história da transformação na vida do apóstolo Paulo, ele chega em Damasco, quando ele chega em Damasco, então Deus fala com um certo profeta chamado Ananias, diz, Ananias, é o seguinte, tá aí um certo, né, judeu, conhecedor, assim assado, vai lá e fala que eu tenho uma grande obra, e ele fala, não, jamais, porque ele é bárbaro, ele é mau, ele é cruel, e Jesus fala, vai, porque ele é agora um vaso escolhido. Sabe por que Jesus falou para mim gravar essa live? Você viu o trabalho, a luta que foi para não gravar essa live aqui? Foi uma luta muito grande. Mas Deus, ele foi fiel, né? Deixa eu te dizer um negócio para você. Paulo agora, Deus começa a levantar ele passa um período de 14 anos ainda, né, estudando, escondido, porque a igreja não aceitou ele no início ali, né? A história dele vai começar lá agora, depois desses 14 anos, alguns dizem que ele foi para a Arábia, ficou esse período lá sendo preparado por Deus, o deserto de Deus. Não existe uma faculdade mais bonita para ensinar eu e você, chamada faculdade da vida, deserto da vida. Ter diplomas é muito bom, é maravilhoso. Você ter um anel de formatura é maravilhoso, mas não existe nenhuma faculdade que te ensina a lição da vida como o deserto. O deserto te ensina coisa que o diploma não te ensina. Quando eu olho para a história do apóstolo Paulo, eu começo a me emocionar. Vocês não reparem se eu chorar, porque eu tenho um coração quebrantado diante de Deus. E quando eu falo de Jesus, do Evangelho, porque eu fui salvo, eu fui alcançado no momento que eu mais precisava. Então por isso que eu tenho esse amor de falar de Jesus. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa, eu estou falando de Jesus Cristo, o Salvador da minha vida e da sua vida. É de alguém que a Bíblia diz em Apocalipse 19, que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lá no céu, ele é respeitado, temido por anjos, serafim, querubins, arcanjos, reverenciado, anciãos de dia. Aqui na terra, todos os reinos se estremecem, porque Jesus é o Salvador, não tem como contestar, é o nosso Salvador. Ele morreu, pagou um preço muito caro, não tem como tirar isso da história, né? Pois bem, falando da história do apóstolo Paulo, ele aparece agora já lá na igreja que está na Antioquia da Pisídia.
no capítulo de número 13 dos Apóstolos, aqui começa a iniciar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E uma coisa que me deixa muito maravilhado sobre a história do apóstolo Paulo é que, nesse período, o que acontece? Vai dizer a história que então ele vai fazer a obra missionária. Ele agora vai pregar, vai ser o maior construtor de igreja, vai viajar por todos os países. Trouxe aqui para você, para te mostrar quem era o apóstolo Paulo. Viajou 32 países no seu tempo. Óbvio que hoje, né, tudo mudou. 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo. O apóstolo Paulo foi lá pregar. Lugar onde ninguém ia. Lembra de Malta, Atos Apóstolos 28? Lembra? Ele foi lá num lugar onde ninguém ia. Que o próprio Deus levou ele. Porque no capítulo de número 27, Paulo foi colocado numa embarcação que saiu da Alexandria e foi direto para Roma. Estava chegando aí quase perto do meado de 68, perto da sua morte. Ele é colocado num navio com 276 tripulantes. E a história vai dizer que eles saíram da Alexandria, passaram em Jerusalém e iam para, sabe aonde? Roma. E Deus mudou o curso da história daquele pessoal que morava lá na ilha de Malta. Isso é tão maravilhoso, tão sobrenatural, tão poderoso, que o apóstolo Paulo ele estava indo numa direção sul. E naquela época nós sabemos que os marinheiros, os mestres, né, das embarcações, pegavam as bússolas, o mapa mundi, levantava-se a âncora, levantava-se as velas, colocava a mão no leme, né, via a direção do vento pela biruta, colocava, né, a bússola no mapa mundi para ir até o local que queria ir. Muito dia, amarra dentro. E chegou o dia dele ir. Estava indo para o sul. No meio do caminho, os olhos do Todo-Poderoso olhou para uma ilha e disse, não, eu vou levar ele lá. Diz que houve um vento chamado Euroaquilão. Essa palavra no original do grego, Euroaquilão, é vento norte. Vento norte. A embarcação, ela girou. O vento estava descendo, né, melhor dizendo, aí Deus virou o vento e o vento levou Paulo até onde ele precisava chegar. Nós vamos chegar até onde Deus determinou para mim e você chegar. E ninguém vai nos parar, porque eu e você vamos ser ganhador de alma. Tem gente precisando. O que eu e você precisamos fazer para Jesus, o outro não faz. As almas que eu tenho para ganhar para Jesus, outros não ganham. O que você tem para ganhar para Jesus, eles também não ganham. Então aqui na terra é uma missão. É um amando o outro. Primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como ti mesmo, e este amar o próximo como ti mesmo, agora começa a ganhar alma. Evangelho de Jesus sem alma não é evangelho. O evangelho é boas novas, o evangelho é mudança. Então o evangelho de Jesus, ele cura, porque a igreja ela é composta por pessoas problemáticas. Deixa eu dizer um negócio para você, igreja não cai nessa onda que lá só tem santo, não, não. A igreja é um hospital, tem muitas pessoas com defeito lá dentro, que precisa ser melhorado e regenerar o seu coração com a palavra. A igreja de Jesus Cristo, né, a qual eu estou citando aqui para vocês, olhando para a obra do amor, falando sobre a questão do amor, colocando o amor, falando sobre o evangelho, ele cura a alma, o evangelho de Jesus Cristo para curar a alma, o mundo espiritual, e para curar também na pessoa a área física. Quando nós falamos de física, o apóstolo Tiago, o menor, esse que morreu, né, apedrejado, estava lendo um certo livro, de um dos pais da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, do 3º século. Ele vai dizer na página de número 47 que Tiago menor, ele orava tanto que tinha o seu joelho como a cacunda de um camelo. Ele era um homem que orava. A história vai dizer, Eusébio de Cesareia vai dizer que quando eles tentaram matar Tiago, porque ele pregava Jesus e havia resistência no mundo das trevas,
no mundo exterior, resistência, a barreira para o evangelho ser penetrado, para ultrapassar as barreiras, as fronteiras, quebrar os impedimentos. E ele pregando a palavra, disse a palavra de Deus que eles pegaram Tiago, colocaram lá no cenáculo e jogaram para baixo. E disse que Deus livrou ele da morte. Mas depois chegou o tempo dele, foi morto apedrejado. Mas ele era um homem que orava muito, um homem de Deus, um homem que tinha Deus. E ganhou muitas almas para Jesus, né? E ele ensinou para mim e para você, porque essa epístola foi ele que escreveu, para mim e para você, ele ensinou sobre a religião verdadeira, Deus usando ele, certo? E ele fala uma coisa muito interessante, que o dever da igreja, que somos nós, é cuidar na hora da necessidade, visando e olhando para os órfãos e as viúvas. Que é isso? Você viu uma pessoa lá passando necessidade? Não é só ir lá e orar por ela, não. Tem que ir lá. Se ela está precisando de 5 quilos de arroz, você ir lá e levar. É cumprir o amor na prática. Amor só de teoria não leva a nada. Só dizer que ama não resolve. Tem que praticar. Amor só é amor na prática. É teoria, né? Prática que é extraído da teoria. E aí você vê o que é um verdadeiro amor. Isso é amor. É o que Jesus ensinou. Deus amou. Deus amou. Jesus desceu da terra para quê? Para cumprir a teoria do amor de Deus. Na prática, morrendo. Olha isso que é forte, isso é profundo, meu amigo. Isso é coisa tremenda, é coisa santa. Deus amou. A teoria do amor. Jesus cumpre na prática o amor. E o Espírito Santo vem e sela tudo, ó. Aí Jesus sobe para o céu, o Espírito Santo está aqui na terra, trabalhando, ganhando alma, estendendo as tuas mãos, salvando, porque deixa eu te dizer um negócio. Eu posso ser uma pessoa que tem uma excelente oratória, tem uma técnica teológica, eu posso conhecer aqui homilética, exegética, hermenêutica, os termos, né, da didática do sermão, eu posso falar bonito, mas vou dizer um negócio para você, quem convence é o Espírito Santo. Quem convence o pecador dos seus pecados não é o homem, é o Espírito de Deus. A Bíblia afirma que o Espírito Santo convence o homem da justiça, da misericórdia, olha só, irmão, né? E do amor. Então é só o Espírito de Deus, é Deus. Em outras palavras, quem convence o homem não é o homem, é o Deus. Então por isso que Deus me usa para pregar a palavra dele. A palavra não é minha. A Bíblia Sagrada, ela é de Deus. Então eu prego o que está aqui porque é dele. Então eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento de Deus usado para mim o quê? Pregar o Evangelho. Porque outros, né, segundo a história, anjos queriam pregar o Evangelho, Deus falou, não, os homens vai pregar. Que coisa linda. Falando sobre o apóstolo Paulo, veja bem, falando sobre o apóstolo Paulo, escute o que eu vou dizer para você aqui. Eu sei que Deus está falando aqui no meu coração que existem muitas pessoas que estão sendo impactadas que essa live ela está mudando corações. Eu creio agora que o reino das trevas está sendo abalado pelo poder dessa mensagem que é de Deus. Eu só sou um instrumento. Que Deus está fazendo uma obra linda, linda, transformando corações, regenerando coração. Que Deus está trabalhando de uma forma maravilhosa. Está entendendo? Para mostrar o seu evangelho. É assim que o evangelho aparece nas nossas vidas. O evangelho não apareceu na minha vida vivendo um mundo de mar de rosa, não. Eu estava vivendo um período triste na minha vida. Tinha perdido. Com todo respeito à minha esposa hoje, maravilhosa que Deus me deu, uma namorada de 5 anos que eu tinha, na minha adolescência, né? Aquela primeiro amor, a paixão de um adolescente, né? Respeitando a minha senhora esposa. Deus tirou de mim o trabalho. O homem sem trabalho e sem mulher, a vida bagunça. Vamos cá entre nós homens e a mulher também. Não vamos só aqui generalizar, radicalizar as coisas, não. Então Deus fez o homem e a mulher para quê? Para se completar. Amor de Deus, instituição matrimonial, casamento. Lindo, né? Igreja, falando em casamento, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então vai ter o casamento de Jesus com a igreja. Ele vem buscar uma igreja. Maravilhoso isso aqui, não é, irmão? Agora, vamos lá.
Peço aqui sua permissão, mais 20 minutinhos a gente termina, tá bom? Escute o que eu vou te dizer agora. Paulo começa agora a pregar o evangelho. Primeira viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ele começa a pregar. Se você for ler do capítulo 13 até o 16, que é a primeira viagem missionária, ele foi apedrejado, teve que fingir muitas das vezes como morto, porque pregava e os judeus resistiam, porque ele fazia parte do grupo seleto de judeus para perseguir, agora ele está contra. Aí o negócio ficou feio, ficou sério, né? Não é feio, né? Ficou sério a situação. Mas mesmo assim ele ganhou muitos. O evangelho de Deus, meu amigo, que é de Deus, não tem fronteira, não tem barreira, não tem resistência, não tem nada. Aonde que ele chega para mudar. Por que o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro? É para que todos venham conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, a morte. Você já imaginou uma pessoa morrer sem conhecer Jesus? Não tem lógica, não faz sentido. Então é por isso que o evangelho tem que se propagar. Essa primeira perseguição, né? Essa primeira viagem missionária, dos Apóstolos, capítulo 3 até o 16, segunda viagem missionária, do 16 até o 19, Paulo também passou muitas lutas, né? A terceira viagem missionária, do capítulo 19 até o 28, você lendo os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, impossível você não chorar. É emocionante. A beleza do Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo concede à sua igreja para realizar a obra. Para que Deus dá dom? Por que um tem o dom de pregar, como eu estou pregando aqui para você? Como é que um tem um dom de falar línguas estranhas, outro tem um dom de profetizar, entregar recado, coletivo ou individual? Um tem dom de operações de maravilhas, outro tem dom os dons de curar. Né? Existe variedade de dons. Para que serve os dons? Jesus nos ensinou que os dons tem 3 serventias fundamentais na igreja: exortar, consolar, edificar. Os dons foi dado de Deus para quê? Para o trabalho da igreja. Um ajudar e socorrer o outro. Porque quando você está lá, veja só, quando você está lá analisando segunda epístola aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios 14, 24, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quando vocês forem se juntar para cultuar, para adorar a Deus, uns têm salmos, canta, outro tem revelação, outros têm doutrina, outros têm mais isso, outros têm mais aquilo. Olha que coisa linda. É uma junção. Por isso que Deus dá dom. O ciclano dom para o Bertão para a gente unir. Porque quando a gente une, nós conseguimos, pelo dom que não é nosso, o dom emprestado é de Deus, nós conseguimos perceber o que o outro está passando e por esse dom nós vamos prestar socorro a ele. Isso se cumpre no amor de Deus. Isso é o amor. Veja bem. Agora eu quero contar algo melancólico, algo mais profundo da história da igreja. A história da igreja vai dizer que ela nasceu debaixo de muita luta e de muita perseguição. A primeira perseguição da igreja, ela aconteceu no meado do ano 67. Imperador Nero, um imperador romano. Vou explicar aqui para muitos não confundirem. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Nada a ver, não é aqui católico perseguindo aqui essa igreja. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Tem certas pessoas que pregam, faz colocações erradas. Nós estamos falando de uma nação, de um império romano. Um império romano que surgiu aí mais ou menos 20, 27, 26 antes da Era Comum ou antes de Cristo, né, que teve aí a sucessão dos Césares, né? O primeiro Augusto César, que foi o primeiro da dinastia cesariana. Então aí veio surgindo vários imperadores romanos, cruel, bárbaros, né? Que traziam um símbolo como uma águia, que eles lutavam, venciam várias batalhas. Estou falando de uma nação. Não tem nada a ver com uma instituição. Não confunda. Tá? A gente deixa bem claro aqui para não sair dizendo: o pastor lá não pregou e falou que a igreja falou. Não. A história não disse isso. Está informando errado. Tem que estudar certinho, ler, pagar o preço para falar certo como é certo. E não ficar aí com isso, se degradando e jogando uns contra os outros. Jesus não chamou nós para isso. Jesus não chamou nós para fazer diferença. Né? Nós somos igreja. Nós não somos aqui gladiadores. Pois bem,
No meado do ano 67, o imperador Nero, ele manda incendiar Roma. Quando ele manda incendiar Roma, a história vai dizer que ele joga a culpa dos cristãos. Falando sobre os cristãos, permita-me aí esse nome, né? Eu preciso falar sobre os cristãos, porque como eu falei de igreja, eu preciso falar sobre os cristãos. Os primeiros cristãos surgiu na Antioquia, no capítulo número 11, né, de Atos dos Apóstolos, verso de número 26, vai falar que ali foram chamados os primeiros cristãos. Quem são os cristãos? Cristão é quem serve a Cristo. Cristo, cristão. Essa palavra, né, ela está aqui fazendo uma junção com Jesus, uma metáfora, porque Cristo, né, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, né, que é uns no grego e outros no hebraico aí, a gente vai entender que, veja bem, os cristãos são seguidores de Jesus Cristo. Segue a Jesus, por isso são chamados de cristão. Então, lá na Antioquia, né, da Síria, foram chamados os primeiros cristãos, né? E isso é tão maravilhoso falar sobre isso, que aí os cristãos começaram a crescer, porque eles começaram a propagar o evangelho. Começou a ganhar judeu, ganhar grego, ganhar gentil, ganhar livre, ganhar escravo. E começou a pregar e o evangelho foi propagando, o sofrimento foi vindo, o Império Romano, né, perseguiu nesse período. E nesse período nós temos aqui a descrição do apóstolo Paulo, que foi decapitado por uma espada, né? Segundo diz aqui que o imperador Nero mandou matar o apóstolo São Paulo. E quando eu olho para essa história, eu fico analisando algo muito interessante sobre o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 6, 7, 8 e 9, ele vai dizer algo muito importante, já previno a sua morte, né? Ele, né? Eu já estou sendo entregue por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati um bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça não está só preparada para mim, mas todo aquele que ama a justiça de Deus. Então ele foi um desbravador da fé, um bandeirante, ele pregou, ele ganhou alma, ele fez coisas maravilhosas para Deus, né? Pagou um preço. E quando chegou a hora dele, Deus fez algo maravilhoso, né? Eu ainda quero pregar muito ainda, eu sou jovem, né? Paulo já estava aqui já de idade, né? Tenho 37 anos de idade, quero fazer muita obra de Deus, viajando nesse mundo e falando de Jesus, porque é a minha missão aqui na Terra. Voltando aqui à história, ele manda colocar fogo em Roma e joga a culpa nos cristãos e começa muita perseguição, né? Nós temos o apóstolo Pedro, né, que foi morto, crucificado de cabeça para baixo, né, em uma cruz, né, como um ato símbolo de Cristo. Depois Paulo, né, decapitado pela espada, né, de Nero. No meado de número 81, nós temos Domiciano, Tito Flávio Domiciano, também outro imperador bárbaro, né, cruel. Esse imperador, ele é aquele que olhou para um certo pastor, e esse pastor era João, aquele da ilha de Pátimo. Ele era pastor de Éfeso, uma igreja em Éfeso, né? Lá em Éfeso, a cidade de Éfeso, né? Tinha uma igreja, ele apacentava, o discípulo do amor, aquele que tinha intimidade com Jesus. E Tito Flávio Domiciano mandou um certo centurião trazer ele para renunciar a Jesus Cristo. E quando ele chega diante do imperador, Tito Flávio Domiciano diante dele fala assim: olha, é o seguinte, você vai ter que renunciar esse tal de Jesus Cristo, porque ele está nos incomodando. Se você não renunciar, nós vamos esquentar um tacho de azeite. Inclusive, quem conta isso é um dos pais da igreja primitiva, chamado Tertuliano. Tertuliano é um morador de Catargo, né? Uma cidade da África. E nós sabemos que Tertuliano ele se tornou o maior teólogo do Oriente. Tertuliano. Foi ele que nos ensina sobre a trindade, o trinitarismo, né? A doutrina da trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e outras coisas maravilhosas. Ele conta, no livro que eu li, sobre história
dos Mártires, um livro de John Fox, né? Na página de número 8, ele vai dizer algo muito importante para nós, que eu fiquei assim, parado, pensando em como Deus é fiel com seus. Tertuliano vai contar na página de número 8, de 6 a 8, que trouxeram João, colocar diante do imperador e falar para ele de jeito assim, ó, é o seguinte, se você não renunciar a Jesus, não joga dentro do tacho de azeite fervente. E aí, ele falou para ele assim, ó, eu sinto muito, né? Eu posso até me jogar aqui, morrer, derreter aqui, mas de Jesus não tem como largar. E diz a história que eles lançaram ele lá dentro desse tacho. E eu descobri que lá dentro desse tacho tinha mais 3 pessoas. E João era a 4ª. Isso é tão verdade que eu também vejo 4 pessoas lá em Daniel 3, que quando Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, que era o imperador babilônico dos os babilônicos caldeus, né? Diz a Bíblia Sagrada que Nabucodonosor mandou que trouxesse todos instrumentos de música, os maestros, né? E ele, pelo um sonho, construiu uma estátua gigantíssima, né? E aí ele mandou aquele povo inclinar, adorar, tá? Não estou aqui falando sobre a adoração à estátua, contando a história de Nabucodonosor. Tá certo? E aí os judeus, como tem por tradição adorar somente ao Deus do céu, vocês podem ver que os judeus eles inclinam e só adoram ao Deus do céu. Tem aquela maneira de adorar. E já o Nabucodonosor, fazendo a própria estátua dele e colocando lá, ele proclamou, decretou uma lei que todos tinham que adorar ele como Deus. E aí o que aconteceu? Tinha 3 judeus chamados Cedraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, né, que o nome dele foi mudado segundo a etnia lá da Babilônia, os neobabilônicos, para ele, né, fazer parte da cultura babilônica, foi lançado dentro da caldeira de fogo, Daniel 3, 7 vezes mais. Eu estava vendo um certo padre, eu tive a felicidade de trabalhar com esse padre, ele chama Emanuel, eu tenho um carinho muito grande por ele já está aí, e esse padre me disse algo assim que eu fiquei muito maravilhado. Ele estudou 12 anos na Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é um padre que eu tenho uma admiração muito grande por ele, um respeito. Ele me ensinou algo, né, bonito. Ele fala sobre esse Daniel 3 e fala sobre a temperatura, né, como ele estudou, e ele estudou química também. Ele falou sobre essa temperatura e eu achei que interessante. Ele falou que lá estava mais de 7.000 Celsius. Diz que quando lançaram eles lá dentro, meu amigo, você já viu quando a gente vai fazer um café, né? O processo da evolução aí é 90 graus Celsius, 100 graus Celsius, a água está fervendo, imagina 7.000. Diz que lançaram dentro do fogo, mas quando olharam lá dentro do fogo, diz que tinha 4. Diz que tinha uma que andava para lá e para cá lá dentro, né? E era semelhante ao Deus Altíssimo. Mesmo eles, diante daquele desafio, entraram dentro da caldeira. João não foi diferente. João entrou dentro do tacho de azeite fervente. Quando ele entrou lá, ele não entrou sozinho. Tinha mais 3 pessoas lá com ele. Quem era? Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito. Então, a obra de Deus ela é feita de qual maneira, pastor Marcos de Souza? Ela é feita com a ação da Trindade. Deus tem os seus dons para distribuir. Deus tem dons para dar? Tem. É diferente, Marcos, os dons de Deus? Sim. Os dons de Deus é uma coisa, os dons de Jesus é outra e os dons do Espírito Santo são outra. Vou explicar isso aqui porque, né, para não ficar confuso. Os dons de Deus está lá na carta aos Romanos, capítulo número 12, verso 6. Os dons de Deus. Os dons de Jesus Cristo está na carta aos Efésios, capítulo número 4, versículo de número 8 a seguir. Ele deu dom ministerial aos homens, né? Doutores, profetas, apóstolos, né? Pastores, né? E os dons do Espírito Santo está na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 4 até o 11. Os 9 dons do Espírito Santo. Só que isso aí não fica só por aí, não. Alguns vão dizer assim que é mais ou menos mais de 32 dons espirituais distribuídos pela Trindade. Dom de Deus, dom de Jesus e dom do Espírito Santo. Só que Deus é um ser imutável. Deus é um ser inacessível. Deus é um ser que não dá, por mais que a gente
permita-me falar isso daqui, por mais que a gente ressuscita Albert Einstein, que foi conhecido no século XXI do homem mais inteligente, foi aí elegido, né, e ganhou o troféu Nobel diante de 100 cientistas como o homem mais inteligente, que usava 8% do seu QI, da sua inteligência. Pode ressuscitar ele, que ele não vai ter os 8% do seu QI para explicar a grandeza de Deus. Não tem mente humana, não tem nada que explica a imensidão da grandeza, da ciência, do poder, da sua onisciência, da sua presciência, da sua manifestação, não tem como. E a melhor maneira de explicar a presença de Deus é vento, como vento. Eu vi uma certa história, eu não sei se ela é verdade, mas se conta-se muito por aí, eu achei essa história muito fabulante. Diz que um certo aluno, ele estava estudando, né, ciência e ele era muito dedicado, gostava das coisas de Deus, foi para a igreja. Ele começou a pregar, seu professor falou assim: olha, eu estou indo para a igreja, está dando certo, né? E eu estou gostando, estou conhecendo Deus. Aí aquela criança, aquele professor de ciência, aquele PhD entendido, né, da área da ramificação da ciência, falou: não, Deus não existe. Aí aquele menino pegou e falou assim: eu vou te mostrar uma lição. Deus existe ou não existe? Aí o professor falou assim: não, Deus não existe. Aí ele pegou e falou assim: coloca o dedo na sua testa. Aí o professor colocou. Aí ele pegou e falou assim: o seu cérebro existe? Aí ele falou: existe, mas a gente não está vendo. Olha essa reflexão. Eu tenho um cérebro, mas ninguém vê ele. Ele está lá dentro, por dentro. Então, para a gente aprender sobre Deus, dentro da palavra, quando você começa a ler a Bíblia, né, a católica, tá? Eu tenho a católica de Jerusalém, que é a mais próxima, fiel dos originais, tem várias evangélicas também. Então, são boas, né? Eu vou juntando um aglomerado de Bíblias para a gente trazer mais próximo do original, falar uma coisa mais correta, mas não parecer. Só encontra Deus aqui dentro. E outra coisa para provar a existência de Deus: vento. Ninguém vê o vento, meu irmão. Ele é incolor, mas você sente o vento. Revelação de Deus é a mesma coisa, é o vento do Espírito Santo. A palavra pneuma no grego é vento, só que é vento, né? Esse vento é maiúsculo, né? Nós estudamos aí ensino fundamental, jardim, ensino médio, que todo nome próprio, né? Ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Então esse vento que é referendado aqui, baseado em João 3,8, é o Espírito de Deus. Não tem revelação se Deus não revelar. Então é Deus que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. Continuando aqui, daqui a pouco nós estaremos terminando, rapidinho. Veja bem, João entra dentro do tacho de azeite fervente, diz que ele não queima, não acontece nada. Aí Tito Flávio Domiciano fala assim: então é o seguinte, vamos pegar ele, vamos fazer como é que nós vamos fazer com os salteadores, todo aquele que rebeliava contra Roma e contra todo todo decreto da Roma, e vamos mandar para uma ilha chamada Ilha de Patmos, no mar Egeu. E mandaram, ela fica no mar Egeu, mandaram eles para lá. João foi. Quando João chegou na ilha chamada Patmos, Deus revelou o livro do Apocalipse. Ele revelou. Algumas pessoas dizem que ele escreveu lá. Não escreveu lá, ele revelou lá. Ele teve as visões lá. Aí esse imperador chamado Tito Flávio Domiciano morre, ele regressa de novo para Éfeso, ele continua sendo pastor de Éfeso, né? O ancião de Éfeso, alguém que é líder espiritual em Éfeso, tudo bem? Aí, quando a gente olha para João, na ilha de Patmos, ele diz assim, no capítulo de número 1,9 de Apocalipse: Eu, João, ele estava o quê? Redigindo. Eu, João, estava. Quem estava, não está mais. Então ele não está mostrando para mim, para você, que ele escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos. Não, ele escreveu onde ele estava, lá onde ele estava, né? Veja bem, no decorrer da história, a gente vai citar mais dois requisitos aqui para a gente terminar a live. No meado do ano 108, teve uma perseguição sobre Trajano,
um imperador romano também, mau, sempre eles vinham da família, né? Era dinastia hereditária, vinha dos aristocratas, sempre foi assim entre eles. Uma coisa que eu achei interessante é que eu estava lendo um livro de Augustinho Haley, e ele me fala algo muito maravilhoso mesmo. Ele vai falar sobre um certo jovem chamado Inácio de Antioquia. E quando ele fala sobre Inácio de Antioquia, ele fala algo muito lindo de Inácio. Eu achei isso aqui muito fabulante, lindo. Eu lendo esse livro, Augustinho Haley, ele fala que quando erigiram um grande anfiteatro, o Coliseu Romano, né, que foi construído para as Olimpíadas, para analisar as Olimpíadas, né, que era feito na Grécia, na Atenas, agora depois o Coliseu Romano, né, que era uma plateia de 70 mil espectadores, né, vendo todo tipo de atrocidade lá embaixo, uma era bárbara, né, do Império Romano. Ele vai dizer que no capítulo 18 de Mateus, quando Jesus está andando com seus discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus toma eles, leva numa casa de pai de família, toma uma criança e diz assim: olha, aquele que se tornar humilde como uma criança e converter-vos será o maior no reino do céu. Aquela criança que Jesus toma ela, Augustinho Haley vai dizer que ela é Inácio de Antioquia. Isso é um conto de uma história, uma pré-história, né? Aí vai dizer que Jesus estava pegando ele e dizendo para ele assim: você vai se tornar meu discípulo para frente, você vai ganhar muitas almas e você vai se tornar martírio lá no Coliseu Romano. Só que se eu estou adiantando isso aqui para você, óbvio que Jesus não falou desse jeito, né? Que ele ia se tornar um mártir, né? Mas a história diz que ele se tornou. E nesse período de Trajano, 108, diz que então pegaram ele e lançaram ele dentro da arena, junto com leões, feras. E ele escreveu uma frase, um ditado proverbial muito lindo. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo lá em Jataí, pastor Santiago, muitos aqui, né, pessoas aqui, Deus abençoe. Em todo o Brasil, eu tenho vários amigos, né, no Brasil inteiro, que eu já preguei aí nos Gideões Missionários da Última Hora. Então tenho muitos amigos, graças a ele, irmão. Ele é digno. Que eu diminua e que ele cresça. Quem tem que aparecer na minha vida é Jesus Cristo. A estrela aqui, irmão, não é eu. É Jesus a estrela. É como o sol e a lua. O cientista diz que a lua não tem luz própria, que a luz da lua é o reflexo do sol. Não sei se isso é verdade, mas é uma metáfora, é uma tipologia. A estrela que brilha em mim e você não é uma luz própria, é a luz de Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me seguir não andará em trevas. Ele entra nessa arena e ele expressa algo que marcou eras, marcou o coração de muitos, né? Ele vai dizer assim: eu sou o trigo de Cristo, eu vou ser esmiuçado pelos dentes dos leões, mas vou sair daqui como um pão duro. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim: valeu a pena. Eu sei que vou ser triturado, eu sei que os leões vão descerir o meu corpo, mas a obra que Deus me entregou, eu consegui fazer. Agora essa última aqui é para você glorificar a Deus e a gente terminar a live, tá bom? Live. No meado do ano 162, vai aparecer no cenário da história da igreja um certo pai da igreja primitiva. Quem eram os pais da igreja primitiva? Discípulo dos apóstolos. Pais da igreja primitiva, discípulos dos apóstolos. Porque o período dos apóstolos termina e vem uma nova remessa. Discípulos, homens estudados. Tinha muito. Se eu for citar para vocês aqui, é inúmeros, né? Muitos. Entre eles renomados, tinha Agostinho de Hipona, tinha Cirineu, entre eles Tertuliano, né, que eu vou citar os senhores, Orígenes, né, da Alexandria, vários homens dotados de uma capacidade intelectual muito grande, né? Muito grande mesmo.
Clemente, vários homens. Mas Tertuliano, a história vai dizer que ele era conterrâneo de um certo imperador chamado Marco Aurélio. Esse imperador era um dos mais bárbaros que tinha. Mau. Era um imperador que não tinha dó de ninguém. E vai dizer a história que o pai de Tertuliano, que era de Catargo, numa cidade greca-romana da África, né, que tudo ali era predominado pela Roma antiga, vai dizer que o pai dele era um centurião. A história. E Tertuliano se tornou advogado da Roma, defendia as causas, os interesses romanos, né? E aí, a história de Tertuliano, ela tem um quê que é a história do apóstolo Paulo. Tertuliano toma carta, né? A história vai dizer assim, perdão, Tertuliano, isso mesmo, Tertuliano toma a carta e ele vai até os crentes. Não vou dizer crente, o crente é aquele que crê em Deus. A igreja, essa é a melhor expressão, a igreja, eu, você, a igreja, para mandar matar, mandar determinar, exterminar, melhor dizendo. Eu estava lendo um livro de Benjamin Scott, ele me disse algo muito grande, muito profundo na sua escritura sobre as catacumbas de Roma. Ele diz que as pessoas, para adorar a Jesus, tinham que fazer muitas das vezes o seu templo em caverna, cavando em rocha, em muitos lugares onde colocava o calcário, né, em rochas calcáricas, né, escondidos muito tempo, porque não poderia sair dali, porque se saísse, Roma estipava, né, matava o pessoal. E ele tomou essa carta, ele foi. E no meio do caminho Jesus falou com ele. Né? A história vai dizer que Jesus fala com ele e fala que tem um grande plano para ele. Um grande plano. Eu vejo algo aqui de Deus muito grande a respeito da história da igreja. Perdão a minha voz embargada. É que sempre quando persegui a igreja, que é eu, você, a nossa história, nós temos uma história. Nós não caímos de paraquedas do céu, nós temos uma história. Quando eles mais perseguia, você pode olhar Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso número 43, diz que Pedro prega e ganha 3.000 almas para Jesus, quase 3.000. Já no capítulo número 7, tem que escolher um concílio, eleger um concílio para escolher diáconos, entre eles escolhe aí o diácono, né? Estevão, que foi muito apedrejado e pregou o evangelho. Já no capítulo de número 13, que escolhe doutores, profetas, entre eles está Paulo, que é doutor da lei. A Bíblia vai falar que a igreja já tinha mais de 15.000 membros. O que eu aprendo com isso aqui? Que quanto mais perseguia a igreja, o povo que busca a Deus, os cristãos, essa é a palavra correta de falar, os cristãos, mas eles cresciam. Porque os cristãos é uma obra da mão redentora de Jesus. Os cristãos é uma obra. Tá entendendo? E aí, quando eu olho para Tertuliano, Deus fala com ele. E ele, com a carta na mão, ele volta e escreve uma nova carta. Porque a história diz que ele estudou nas melhores advocacias de Roma, defendia as causas, ele escreve uma carta a punho para esse imperador Marco Aurélio, disse: olha, sinto muito, não adianta perseguir esse povo chamado cristão, porque quanto mais persegue eles, quanto mais mata, mais eles crescem. Aí ele escreve, ele é autor de uma história linda, de uma expressão proverbial linda, e essa expressão ela marca era histórica. Ele vai dizer assim que a semente do cristianismo, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. E é verdade. Isso é verdade. Isso é tão verdade porque muitos morreram para eu e você estar aqui hoje. Se a igreja não tivesse uma história, o que seria de nós? A igreja tem um papel fundamental na sociedade. Ela tem. Isso é bem verdade que ela é legislada. A igreja ela
tem um CNPJ, ela é registrada. E eu dou graças a Deus, eu quero louvar a Deus, aos meus irmãos, amigos, padres que eu tenho aí, que eu conheço, a Igreja Católica Apostólica Romana, meus parentes católicos. Eu quero dizer que eu amo todos. Não é porque eu estou na igreja evangélica que eu tenho que sair atacando todo mundo, sem conhecimento, sem estudo, não. Não é assim que funciona, meu irmão. A vida não é assim que resume. A Igreja Católica Apostólica Romana tem a sua história, a história dela é linda. A história evangélica tem uma história linda. Temos as nossas diferenças? Temos. A vida. Aqui na Terra não existe perfeição na Terra. Perfeição é lá no céu. Aqui na Terra não tem perfeição, não. Não tem. É só lá no céu. A perfeição é lá. Deus é perfeito, é santo. E esse homem se torna o maior teólogo do Oriente, chamado Tertuliano. E Deus dá para ele um conhecimento muito forte, muito maravilhoso. E ele agora é mudado, né? E a igreja vem atravessando eras e eras. Vem no tempo de John Hus, né? Vem no tempo de Martinho Lutero, vem no tempo de vários papas, homens aí que teve a sua história, né, com Deus, São Jerônimo. Muitos homens, né? A história é rica, a história dos cristãos é rica, é riquíssima, é linda, é bela. Então, eu quero aqui deixar algo do meu coração para vocês. Nós temos que parar de ficar nos gradeando uns contra os outros. Nós somos cristãos. Independentemente da sua religião, nós somos cristãos, nós seguimos Jesus. Jesus não chamou eu e você para ficar degradando. Nós temos que olhar para Jesus. Evangelho de João 14, verso 1. Ele disse: na casa do meu pai há muita morada, se não fosse eu não vos teria dito. Eis que vou vos preparar o lugar. Quando eu for preparar, eu voltarei e levarei vós para mim mesmo. Verso 6. Eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. Eu. João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar pela porta por mim achará pastagem, porque eu sou o bom pastor. João 10 e verso 11. Eu sou o bom pastor. Jesus dizendo: e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas não é assim os mercenários. Então, a característica é baseada em Jesus. Ele é o espelho do verdadeiro bom pastor. Amoroso, apacentador, apaziguador. Isso é esse pastor. Isso é um ofício de um padre, apaziguar a situação. Um pastor, apaziguar o que está acontecendo. É esse o ofício, apacentar o seu povo na verdade, pregando a verdade de Jesus. É assim que funciona. Se deixarmos Jesus de lado, como nós entendemos aqui a respeito da religião, a verdadeira religião, que ela é pura e imaculada, se deixarmos a verdadeira religião, a gente começa a entrar num mundo que logo vem no final, que a Bíblia que está dizendo, não sou eu, um mundo chamado de corrupção. E é verdade. Mas vamos ficar com a verdade. A verdade, ela dói, não é, mas tem que ser dita. Não há nada... Escute, eu vou terminar essa live com essa reflexão. Abraço para todos vocês, todos os amigos, de toda etnia religiosa. Todos, abraço a todos. Muito obrigado por vocês terem me assistido. Perdoa-me porque é minha primeira live que eu estou fazendo, vou fazer mais. Houve dificuldade aqui de tentar organizar, mas Deus mandou minha esposa que na hora certa. Vocês que sim... pegou um pouco atrasado, perdoa-me, perdoa, tá? O pastor Marcos de Souza, é questão assim, da gente tá aprendendo, eu tô aprendendo, tá? E para terminar aqui, não há nada contra a verdade, senão pela verdade. A verdade chegou, meu amigo, não tem mais nada. A falsidade não prevalece contra a verdade, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Abraço muito grande para todos vocês. Eu quero mandar um abraço muito grande aqui para Goiânia, que é a cidade do nosso estado, do estado de Goiás.
Eu quero mandar um abraço para todos os meus vizinhos aqui da Jardim Abapuru, né? Pertinho aqui do Recanto da Minas Gerais, Vila Pedroso, né? Santo Hilário, outros aqui. Um abraço a todos meus vizinhos aqui, amigos. Eu sei que tem alguns assistindo essa live. Um abraço muito grande. Pastor Marcos de Souza, sempre quando colocou o pé aqui, sempre orou por vocês, tá? Pastor Marcos de Souza está orando. Jesus está dando direção. Jesus me trouxe aqui para orar por vocês, porque vocês estão aqui, ó, no coração do pastor. Se precisar de mim, pode contar comigo. O que eu puder fazer na minha condição de ser humano limitado, pode me procurar. Abraço às demais idades, o pastor Santiago, que é um grande amigo, me conhece há muito tempo. Eu estou com muita saudade do pastor, a gente já orou muito junto, chorou muito junto, eu conheço a família dele, ele é um grande homem de Deus, a sua esposa, sua família, eu conheci os meninos, vi crescer. E Deus te abençoe, Santiago, obrigado por estar aqui, outros também, amigos, todos vocês, obrigado por tudo, tá? Todos os padres vão assistir aí, tem amigos que é padre também, já tá aí, abraço, todos vocês, muito obrigado. Fizemos aí faculdade de teologia juntos, obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês, até a próxima live. Bom feriado, acho que hoje é feriado, né, aqui em Goiânia, se não me foge de memória, aniversário, se eu estiver errado, me perdoa. Mas que Deus abençoe todos vocês, toda a cidade do estado do Brasil aí. Deus abençoe que essa live possa chegar no mundo todo. Eu orei, falei, Jesus, põe essa live para ir para o mundo todo. Amém? Fica com Deus. Então eu termino hoje essa live nas lágrimas para dizer que nós cristãos, nós temos uma história. E a nossa história não é pobre, a nossa história é riquíssima. A história dos cristãos é rica. E você que não é cristão, eu te convido hoje a você olhar para Jesus. Você não é obrigado, pastor Marcos Souza, nem outro padre, nem alguém de outra religião te obriga a ser cristão. É quem quer, é opção sua. Mas com experiência, dá uma olhada especial para Jesus. Dá uma olhada para ele. Você vai ver que ele vai mudar a sua vida como ele mudou a minha. Amém? Fica com Deus, até a próxima. E que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Obrigado.